Vamos então orar a Deus. É claro, meu irmão, minha irmã, a vida não está fácil para ninguém. A vida não é fácil. A vida é difícil. A convivência é difícil. É difícil conviver com pessoas. Porque as pessoas são difíceis. Né? Então eu quero trazer uma mensagem para você, que já faz parte da oração ao Deus e Pai Todo-Poderoso. Evite fazer cabo de guerra com pessoas. Minha irmã, meu irmão, não faça cabo de guerra com a sua mulher, com o seu esposo. Porque depois que o cabo de guerra se inicia, ninguém quer perder. Não faça cabo de guerra com o seu pai, com a sua mãe. Não faça. Porque depois que o cabo de guerra se inicia, ninguém quer desistir. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, bendito, maravilhoso Deus, tremendo, santo, poderoso, fiel, justo, verdadeiro, amoroso, misericordioso, compassivo, cheio de paciência, que a Bíblia chama de longanimidade. Mas até a paciência de Deus tem um limite. E para falar da paciência, do limite da paciência do nosso Senhor, a Bíblia fala da ira da taça, ou melhor, da taça de ira de Deus. Né? O ira da taça, alguma coisa assim. Chegará um ponto, e eu creio que esse ponto está muito perto, que ela vai transbordar. Quer dizer, a paciência de Deus se esgotou. Tudo tem limite. Né? E a paciência de Deus também. Não abuse. Senhor, ajuda-nos a não abusarmos da tua santa paciência. Fala conosco, Senhor, neste dia. Abre o nosso entendimento. Dá-me capacidade também, Senhor, para ser fiel à tua santa palavra. Livra-nos da mentira. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus é que eu oro, te louvando, te agradecendo, te bendizendo. E fazendo parte daqueles que vivem da tua paciência. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, eu estou hoje nós vamos falar mais uma vez do Apocalipse. Nós vamos trabalhar no capítulo 2 e capítulo 3. Vai falar das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia.
E vai ser extremamente interessante essa nossa conversa. Muito interessante. E por que eu vou citar isso agora aqui no começo? Porque o capítulo 2 e 3, assim como outros capítulos, mas nós estamos trabalhando esses dois, eles falam de justiça, né? De correção, de alerta. E mexendo com esse negócio de justiça, eu estou tentando fazer um quadro, e nesse quadro eu vou usar Artemis, que está lá em frente, em Brasília, em frente ao STF. Eu estive pensando, né? Eu penso às vezes, porque eu sei que pensar não dói. E eu pensei, a Artemis está lá sentada em frente ao STF, com a sua espada. Ela não está com a balança, está com a espada, sentadona lá. Eu pensei, acontece tanta coisa lá, né? Que o povo não entende, não concorda. Aí eu pensei, tudo lá é falso. Até a Artemis é falsa. A Artemis é uma falsa deusa da justiça. E se na frente tem uma deusa que é falsa, como é que as coisas podem ser verdadeiras, né? Foi o pensamento que eu tive. Logo na entrada do Superior Tribunal Federal, está lá a Artemis. Uma deusa falsa. Se adoram uma deusa falsa ou homenageiam uma deusa falsa, donde conclui-se que... Porque nós vamos falar de justiça. Nós vamos falar de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, e vamos até o capítulo 3, versículo 22. As cartas às 7 igrejas. E antes de começar, eu quero que no final, se você quiser, é só um exercício para você mesmo, não é para mim o exercício, é para você. Né? Que você tentasse escrever uma carta, ou melhor, 2 cartas, ou você pode escrever uma tratando das 2 questões que eu vou colocar. Uma carta que você escreveria para você como cristão, se baseando nas 7 cartas. E uma outra carta que você escreveria para a sua congregação. O lugar que você congrega, seja uma igreja formal ou seja uma igreja verdadeira. Como seria a sua carta? Fundamentado nas 7 cartas. E se você quiser se exercitar, qual destas 7 cartas que nós vamos trabalhar aqui do livro do Apocalipse, o Senhor Jesus enviaria para você e para a igreja? Só um pequeno exercício.
Se você quiser, claro. Jesus, nós estamos em Apocalipse 2. E vamos, 2:1, e vamos até o capítulo 3, versículo 22, é onde encerra o capítulo 3. Jesus incumbiu João de enviar o livro de Apocalipse às 7 igrejas. E Jesus deu mensagens especiais para cada uma das igrejas. Cada uma das 7 recebeu uma mensagem especial. E quando a gente estuda, a gente vai ver o quê? Que cada uma destas cartas quase que segue o mesmo padrão, o mesmo modelo, quase que, grosseiramente, segue o mesmo modelo. Né? Uma comunicação aquele a quem é chamado de o anjo que representa a igreja. Logo depois vem uma frase descrevendo Jesus. Olha, você vê como a gente já começa até a mudar a posição sobre o anjo, né? Não é? Porque logo depois, em quase todas as cartas, vem uma descrição de Jesus. Aí o próprio Jesus comenta as coisas boas que aquele grupo de salvos fez. Depois vem uma repreensão pelas coisas más que Jesus observou daquele grupo de pessoas. Em 2 das cartas, nada de mal é mencionado. Porque não houve nada de mal. Depois há um encorajamento para que se conserte, se corrija o erro, exceto para as 2 igrejas que nada de mal foi notado. Há uma exortação. E há uma promessa para que eles triunfem. Às vezes, em alguns casos aqui, a ordem só é um pouco invertida. Mas, de uma maneira geral, é isso. Né? A primeira carta é para a igreja que estava numa cidade chamada de Éfeso. Éfeso, uma cidade. Uma igreja com uma doutrina, com um ensinamento firme, sólido, uma igreja ativa, ainda que o amor dessa igreja, amor a Cristo, óbvio, tivesse ficado frio. Frio aqui significa que
o serviço para Deus daquela igreja, daquela congregação, daquele grupo de salvos, tinha se tornado mecânico, tinha se tornado ritualístico, tinha se tornado simplesmente religioso. E está cheio, né, de igrejas em que o culto é mecânico, é frio, é religioso. E para esse grupo, para o grupo de Éfeso, Jesus diz: olha, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração. E quando se deixa de amar a Deus de todo o coração, há um prejuízo na relação daquele grupo para com Deus. É isso que Jesus está falando aqui para o povo de Éfeso. Olha, amar a Deus é a primeira coisa. Não é amar a si próprio, amar as suas necessidades. É amar a Deus. Então, quando a gente se reúne, seja num prédio, seja numa garagem, numa sala, aonde for, embaixo de uma árvore, nós nos reunimos ali não porque precisamos de alguma coisa, o que seria uma grande bobagem, mas nos reunimos ali porque amamos a Deus. É esta a lição que Jesus está passando para aquele povo de Éfeso. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. A segunda carta é para um povo de uma outra localidade chamada Esmirna. E este povo era um povo sofrido, porque passava por perseguições e por dificuldades econômicas. Mas é a única carta a quem o Senhor Deus diz que, olha, eu estou orgulhoso de vocês, estou alegre com vocês. Mas eles passavam dificuldades financeiras e perseguições. E Deus se orgulha deles, Deus se alegra, Deus se sente feliz com aquele povo. E quando a gente lê a carta de Esmirna, a gente entende que a fidelidade de Deus nem sempre traz prosperidade e nem sempre termina com o nosso sofrimento. É só ler atentamente a carta de Esmirna, para o povo de Esmirna. Então essa história de que a fidelidade de Deus sempre traz prosperidade e termina o sofrimento, é falsa. A terceira carta é para um povo de uma localidade chamada de Pérgamo. Esse pessoal, esses irmãos,
eles permaneciam fiéis a Deus, mesmo quando um membro daquela denominação, daquela igreja, foi martirizado. Um deles lá havia sido martirizado. E eles continuavam firmes. Não é porque o sujeito lá foi estraçalhado, arrebentado, que nós vamos entregar os pontos aqui. Não, nós vamos continuar firme. Mas eles tinham um grande problema que Deus apresenta para eles e fala: olha, vocês precisam se corrigir, porque eu estou fazendo guerra contra vocês. E sabe por que eu faço guerra contra vocês? Porque vocês toleram falsos ensinos. Porque vocês aceitam a idolatria e a imoralidade. Vocês vão bem de um lado e destroem tudo do outro. E por isso eu faço guerra contra vocês. Você vê que você frequentar uma igreja ou fazer parte dela, uma igreja com falsa doutrina, falso ensino, que leva você a adorar coisas ou a colocar a sua fé em coisas, objetos, ou que aceita, por exemplo, imoralidade. Mas que tipo de imoralidade? Aceita pessoas casarem-se 2, 3, 4 vezes. Exemplo só. Só um exemplo. Você sabe o que é imoralidade. O que Deus fala? Olha, eu vou fazer guerra contra vocês, para que vocês mudem. A quarta carta é para um povo de Tiatira. Está acompanhando aí, né? Na Bíblia. É só você ver a carta. Esmirna, não sei o que, Pérgamo, depois Tiatira. Essa está em Apocalipse 2,19. Essa congregação era firme, era boa, de todos os modos. Congregação ali. Mas ela tinha um problema. Quero que você leia isso. Eu já falei isso. Eu não vou ficar aqui dizendo eu já falei, porque eu não quero ficar aqui tocando trombeta. Não é isso. Mas é que muitas coisas que eu falo, as pessoas rejeitam. Porque não estão de acordo. Porque não está de acordo, ou melhor, com aquilo que elas creem, que elas pensam, né? E sobre este assunto de Tiatira, que Deus, através do Senhor Jesus, dá um presta atenção neles, eu já falei N vezes. E muita gente deixou de me ouvir, de me seguir, porque, não, ele é preconceituoso. Não, eu tenho que seguir a Bíblia. Essa congregação de Tiatira era firme. Mas ela é criticada pelo Senhor Jesus porque ela aceitava uma mulher como pastora, como pregadora, como ensinadora. Uma mulher que ela mesma se declarava profetisa. Não é isso que está escrito aí.
E além dela se declarar profetisa, ela promovia o pecado sexual. E as igrejas têm que rejeitar isso. Vai lá, ensina tudo direitinho, fala tudo direitinho, mas não é para ela falar. É para ele falar. A Bíblia é muito clara, não é só Paulo que fala isso, o próprio Jesus fala aqui no livro do Apocalipse. A mulher que a si mesmo declara profetiza, não é isso que está escrito? E além disso, além daquela mulher se auto-intitular pastora, apóstola, episcopisa, o que mais? Esses títulos todos aí, ela ainda promovia o pecado sexual. A Bíblia não diz como. Ela podia aceitar a homossexualidade livremente. Ela podia aceitar as pessoas casarem, descasarem, nós não sabemos. Aqui diz que ela promovia o pecado sexual. E as igrejas, de uma maneira geral, devem rejeitar qualquer um, não importa título, não importa parentesco, que encoraje o pecado, qualquer tipo de pecado. Isso você lê lá em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos do 10 ao 11. Então, se você deixou de ouvir a programação, porque eu falei que não pode ter mulher pregadora, pastora, ensinadora, né? Eu acho que você não leu aqui em Apocalipse. Talvez agora, capítulo 2, versículo 19, talvez agora você entenda por que eu falo isso. A quinta carta é uma carta para uma igreja. E é muito interessante quando a gente lê isso daqui, porque eu fico pensando que hoje é exatamente assim. E as pessoas, como as pessoas adoram isso. E aí eu digo, meu Deus, como é que eu faço para eles entenderem? E parece que quanto mais eu luto para que as pessoas entendam, mais confuso eu me torno. Mas eu luto para que você entenda, pode ter certeza disso. Esta carta para aquele povo lá de Sardes era para um povo que tinha uma grande reputação. Haviam feito isso, aquilo. E aí eu me lembro dessas grandes denominações aqui no Brasil, né? Não, porque nós chegamos aqui primeiro, não, porque nós chegamos primeiro, não, fomos nós, e fica aquela luta, aquela guerra, porque nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Eu vejo essas igrejas aí, lendo a carta a Sardes, povo de Sardes, que esta igreja tinha uma grande reputação, boa reputação, não era má, era boa. Mas dormiam em berço esplêndido. O que quer dizer isso? Dormir em berço esplêndido. Faz parte até de um hino, né? Nacional. Não hino, um hino da nação, né? Um dos.
Mas na realidade, a realidade desmentia toda esta reputação, porque eles descansavam sobre o passado. Sobre aquilo que não sei quem da igreja fez, lá em 1900 e não sei quanto, em 1922, fizemos isso, fizemos aquilo, fundamos aquilo outro. E esta igreja se esquecia que as igrejas, as reuniões de pessoas para cultuar e adorar a Deus, vivem por causa do seu atual serviço a Deus, e não por coisas que já foram feitas. É esta a correção que o nosso Senhor Jesus traz para esse pessoal de Sardes. Olha, vocês estão vivendo o passado. O passado já passou. Ninguém se esquece dele, claro. Mas nós não podemos viver aquilo que já passou. O que vocês estão fazendo hoje? Ou vocês estão vivendo, não, porque eu fazia isso, eu fiz aquilo. Olha, gente, eu não quero... Mas se eu for contar tudo que eu já fiz na vida, vocês vão falar, não, eu não acredito, o pastor Mário está exagerando. Eu vou contar as pessoas com quem eu me relacionei, quem eu conheci, com quem eu trabalhei, mas isso não significa mais nada. O que importa é hoje. Ora, eu aprendi muito com essa gente em todas as áreas da minha vida, claro. Cresci, retroagi, claro. Mas isso não... Sabe? O que importa para Deus é o que eu estou fazendo hoje. É isso que importa. Tem gente vivendo o passado. Não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ah, mas fez, está feito. E hoje? É isso que Deus fala para aquele povo lá de Sardes, na 5ª carta. A 6ª carta é para a igreja de Filadélfia. Filadélfia é um lugar também, sabe, né? As duas igrejas que o nosso Senhor não critica é a 2ª, a igreja de Esmirna, e a 6ª, a igreja de Filadélfia. E curiosamente, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia eram as igrejas que mais sofriam perseguição. As igrejas que se arrebentavam por causa da perseguição. E para essas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, que eu estou falando agora, Jesus diz assim para elas, porque elas eram perseguidas de trás para frente, de cima para baixo. De todo jeito essas igrejas eram perseguidas. Esmirna e Filadélfia. E Jesus fala para elas assim, olha, vocês fiquem firmes, que quem tem a chave sou eu. E quando ele abrisse a porta para elas, ninguém seria capaz de fechá-la. Meu Deus, como isso é usado erradamente, né? Isto é falado por Jesus para as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Não é falado sobre porta de emprego, porta não sei do que, do negócio. Não tem nada a ver. E o Senhor está falando para essas duas denominações,
para essas duas congregações, ou melhor, olha, eu é que estou com a chave aqui, vocês vão passar pelo que vocês tiverem que passar. Agora, no momento que eu abrir, ninguém vai fechar. Mas não está falando de coisas materiais, não está falando de coisas que serão... Não! Elas continuavam sendo perseguidas, mas o Senhor as encoraja nesta perseguição. Alguns querem que Deus os livre do sofrimento, enquanto outros dizem assim: Senhor, me dê coragem para passar por esse sofrimento. Depende do grau de cristianismo de cada um, né? Alguns não entendem quando a gente fala isso, mas é o que Deus fala. Vocês vão passar por isso. Lá em Esmirna, vocês estão em dificuldade financeira e vão continuar. Mas vocês fiquem firmes aí, porque eu vou resolver isso daí. E a resolução... Existe a igreja de Esmirna hoje? Não. Existe a igreja de Filadélfia hoje? Não. Da forma que ela existiu, não. Você está entendendo? A chave ainda continua com ele. A sétima carta, a última carta, é para a igreja de Laodiceia. Como a gente ouve pessoas falando assim: você tem que amar a você mesmo. Se você não ama você, como é que você quer que as outras pessoas te amem? Você não ama, nem você se ama. Você já ouviu isso, né? Tem que se amar. Você tem que ter confiança em você, porque se você não confiar em você, quem é que vai confiar em você? Nem você confia em você. Você já ouviu isso? E essa igreja de Laodiceia era uma igreja autoconfiante. O padrão de autoconfiança dessa igreja era extremo. Era uma igreja que sempre estava no topo. Era a que tinha mais membros, era a igreja que tinha culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Era a igreja isso, era a igreja aquilo. Extremamente confiante, porque a gente fazia isso, tinha obra assistencial, e fazia campanha, e não sei o que, ia no monte, e não sei o que, e tinha lá aquelas pessoas que faziam revelação, e através dos dons do Espírito Santo, e não sei o que. Era uma igreja de extrema autoconfiança. Só que não tinha Jesus. Eles confiavam neles, naquilo que eles acreditavam. Confiavam nas pessoas. Quando alguém precisava de alguma coisa, tinha um problema, as pessoas corriam lá para buscar aquele homem, porque aquele homem, através dos dons do Espírito Santo, ia revelar, ia falar, ia solucionar. Quando tinha um problema, corriam lá com o pastor A, B, C, D, porque ele ia no monte e ele falava: olha, escreve aí o que você precisa, nós vamos levar no monte, nós vamos orar e Deus vai resolver. Olha, não tem problema, coloca aqui na taça aqui que nós vamos orar no final do culto. Ou então nós vamos no mar. História de mar, gente, tem uma que eu vou contar, é que o tempo não dá. O sujeito está vivo ainda, tem igreja aí. Oh, meu Deus, como o povo... Enfim, essa igreja era extremamente autoconfiante.
Só que não tinha Jesus. Tinha tudo. Tinha tudo que você imaginar, mas não tinha Jesus. Ao ponto de Jesus usar uma figura de linguagem, usar um cenário para mostrar como ele estava naquela igreja. Ele estava do lado de fora. A porta ali era aberta para todo mundo. Porta aberta 24 horas. Só que ele não conseguia entrar. Ele, que é o dono da igreja, não conseguia entrar. Qualquer pessoa entrava nessa igreja de Laodiceia. Qualquer um, menos Jesus. E Jesus diz, ele usa essa figura de linguagem, diz que nesta igreja ele ficava do lado de fora, batendo na porta para entrar. Porque a porta era aberta para todos, menos para ele, que era o dono da igreja. Era a igreja da arrogância, a igreja da prosperidade material. Igreja que produzia, igreja de Laodiceia, cristãos complacentes com a mentira, com a arrogância, com a vaidade, com o pecado. Muito bonita, muito... mas não tinha Cristo. Se você puder, meu irmão, não dá tempo, irmã querida, ela quer que eu conte do negócio de queimar coisa. Eu vou contar, né? Tem um sujeito aqui em Campinas, e na região, que ele vive fazendo esse negócio aí para jogar no mar, né? Certa vez ele estava transmitindo via telefone, dizendo que estava em alto mar. Estava lá no restaurante Dom Manuel, em Santos, acho que é canal 1, canal 2, não sei, comendo lá uma bela bacalhoada, transmitindo de dentro do restaurante, comendo, dizendo que estava em alto mar, jogando as coisas no mar lá. E as pessoas acreditam. Sabe quem estava pagando a ida dele e dos seus asseclas para a Baixada Santista para encher o pandu no restaurante? Acho que é Dom Manuel mesmo. Acho que é esse o nome. É você que pagou. E ele transmitiu no ar dizendo que estava em alto mar, num barco lá jogando. Estava no restaurante comendo. Meu irmão, se você puder e quiser, né, escreva uma carta, escreva um bilhetinho para você. Como seria essa carta? Baseado nas 7 cartas. Depois, se você frequenta alguma congregação, alguma igreja denominacional, como seria a carta que você escreveria para essa igreja? E se você quiser ir mais longe nesse exercício, como seria a carta que nosso Senhor Jesus Cristo escreveria para você? Que tipo de carta? Baseado nessas 7 cartas aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que tipo de carta Cristo escreveria para você? Amado e poderoso Deus, tremendo e maravilhoso Senhor da glória, nós te agradecemos, te glorificamos,
te exaltamos, bendizemos o Senhor, suplicamos que o Senhor nos dê ajuda, seriedade, capacidade, coragem, e que o Senhor retire de nós tudo aquilo que é falsidade, tudo aquilo que é mentira, que o Senhor nos ajude a não ficarmos no cabo de guerra com ninguém, porque é assim que o ser humano é. Quando o ser humano entra no cabo de guerra, ele não quer sair, ele quer ganhar. Não é vantajoso para ninguém o cabo de guerra. Esta é a oração que faço, te louvando, te glorificando e te agradecendo, no nome do Cristo Jesus. Amém.